Ontem eu trouxe aqui para vocês algumas observações sobre o estádio, né? Primeiro, a questão que seria um ineditismo moderno, considerando as arenas construídas a partir de 2012 para cá, né, dos principais clubes e centros do futebol brasileiro, né, as arenas, considerando as arenas da Copa, estádio do Palmeiras, né, e mostrando que a opção do Flamengo em autofinanciar esse estádio seria um modelo inédito no Brasil, que a gente geralmente tem o quê? Na Copa, a gente teve diversos estádios sendo financiados com dinheiro público. A gente teve, por exemplo, o Corinthians, que contou com o financiamento público, e outros, o Palmeiras conseguiu um parceiro. E aí, nessa apresentação, né, até ali dentro, até de um senso comum, vamos colocar assim, a gente falou algumas vezes aqui sobre parceiro, né? Seria o ideal e tal. Sendo que nesse estudo que foi apresentado pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, colocam ali sobre essa questão do parceiro, de que para o parceiro, vamos lá, uma W Torre da vida, esse negócio hoje, nas condições de juros, a gente vai detalhar isso aqui, tá? Para desenhar, para a gente entender melhor. Dentro das premissas econômicas hoje do país, não é um bom negócio para o parceiro. Por quê? Porque ele vai ter. Você tem aquele famoso payback que a gente mostrou aqui ontem, que é aquele o retorno do investimento, vai levar muito tempo, tá? Vai levar muito tempo e não seria viável economicamente. A gente sabe, gente, assim, a empresa, a W Torre não chegou lá no Palmeiras porque eles gostam do Palmeiras, não, visando lucro, né, visando um negócio rentável para a empresa, e não é uma coisa que gosta do Palmeiras, não, visando lucro, né, cada um com o seu objetivo. Óbvio que o Palmeiras tem outros objetivos, também tem o objetivo financeiro, né, tem o objetivo esportivo do estádio, né, ser também ali um alçapão, ajudar, né, a equipe em campo e tal, mas a empresa ela tem os seus objetivos. Então, a gente foi apontado para mim por um amigo, falou: Túlio, tem a questão aí do parceiro, né? O Henrique Castro explica lá na apresentação dele por que economicamente não é muito vantajoso para a empresa por conta do tempo de retorno. Eu vou colocar um trecho aqui, tá? Desse vídeo do Henrique Castro, lá o representante da FGV, e vocês vão acompanhar, e eu fui buscar informações sobre, tendo, né, como premissa de comparação aqui, o modelo do Palmeiras, né, e mostrando as diferenças, as condições que o Palmeiras tinha quando começou a obra, né, e as condições hoje do Flamengo, tá? Então, olha aqui, isso aqui é a apresentação do Henrique Castro. Inclusive, a gente tem ele apresentou aqui, ó, essas telas aqui, né, que é a questão né, do risco em cada modelo. Então, você tem ali o modelo de dívidas e financiamento, que é você pegar empréstimo, ou até fosse pegar um BNDES, por exemplo, os riscos que isso tem, a parceria privada e também reservas e NAMI, deixa eu coloquei a primeira aqui, e NAMI Right, né? Então, ali, ó, o risco financeiro, né, para cada caminho, né? O capital necessário, o prazo para a conclusão, o controle sobre o estádio, cada né, bloco aqui, cada caminho vai apontando o risco, no caso, para o clube, né? Aí o risco alto aqui, risco financeiro, dívidas e financiamento, o risco é alto, parceria privada, baixo, médio, e aqui ele vem elencando cada ponto ali. Essa aqui que eu até coloquei primeiro foi a parte 2, né? Que aí vem, né, a fonte de receitas, a complexidade jurídica, os requisitos para o clube, né, em cada caminho ali. E foi em cima disso ali que parte da apresentação do Henrique se deu lá no Flamengo, mostrando esses caminhos, né? Como é que seria ali dentro da. Lembrando, é até bom já começar fazendo essa observação. É um estudo, é uma projeção, né? É uma projeção feita e que vai te direcionar para o melhor caminho. Túlio, mas pode mudar, a taxa de juros pode mudar, isso aqui pode. A gente vai viver no campo das hipóteses, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, sendo que você faz o estudo justamente prevendo os obstáculos, né? Prevendo esse tipo de situação. E aí, né, para você não ficar sempre no campo da subjetividade. E uma coisa que eu elogiei, né, dia seguinte a essa reunião, e volto a elogiar, é você considerar
né, quando eles apresentam lá todos esses caminhos, mostrando o nível dos riscos, né, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, o que pode ser positivo, o que pode ser negativo. Eu acho que o Flamengo deveria ter tratado o assunto estádio dessa forma desde o início, e não foi. Mas vamos lá ao trecho, né, o que talvez hoje dificulte ao Flamengo ter um parceiro nos moldes do Palmeiras, tá? Vamos lá. Vai garantir que vocês vão conseguir fazer esse plano dar certo, né? Vocês têm que gerar caixa e esse caixa é o que está financiando a construção desse estádio. E só mais uma observação, perdão, para logo de início. Isso também mostra por que o caminho, tá, que a FGV sugeriu ao Flamengo, e o Flamengo pretende seguir, pelo menos nessa gestão do BAP, de buscar um autofinanciamento do estádio via você gerar uma poupança, né? Aí você tem um complemento das outras receitas, né? White, a venda dos CEPACs e tal. Por que o Flamengo seguiu esse caminho? Então, eles mostraram isso aí, olha, nós consideramos 3 possibilidades, né? Aqui o risco de cada uma dessas possibilidades, e a gente optou, achou melhor para o clube, que não quer perder. Lembrando, ontem eu trouxe aqui, vou até colocar esse corte depois de publicar esse corte, o que aconteceu com o Arsenal, né? Porque como o Arsenal comprometeu o seu desempenho esportivo, trazendo isso como exemplo para uma reflexão para a gente. E hoje também esse vídeo aqui traz também essa reflexão. Por que o Flamengo, hoje, ter um parceiro é muito mais difícil, né? E por que o Flamengo optou também por esse caminho de autofinanciamento do estádio? Tá? Todos os outros cenários, eles têm alguns riscos que a gente considera que o clube não deveria incorrer, tá? Bem, aí a gente foi fazer contas. Então, entendendo esses 3 cenários possíveis, a gente partiu para fazer algumas contas. E quando a gente vai olhar esse nosso cenário de juros hoje, né, que são altos, e esse custo de financiamento, mesmo no horizonte de longo prazo, que eu já estou usando ali aquele 9,51%, tá? A gente vai fazer todas as contas de quanto que custa o CAPEX, né, que é o investimento desse novo estádio, mais todas as obras urbanísticas que são necessárias, todos os custos que estão envolvidos, e aí a gente chega nesse valor de 2,2 bilhões. E aí a gente vai calcular a taxa interna de retorno desse investimento, ela é só de 3,1%. E se você vai calcular um negócio que é chamado de VPL, que seria, você pega todos os fluxos de caixa positivos, traz para valor presente, pega todos os fluxos... Depois eu vou trazer a explicação, tá? Dessa taxa de retorno e do VPL. Desenhando aqui para a gente que é leigo nessa questão. De caixa de saída, traz para valor presente e subtrai um do outro, você vai ver, vai descobrir que por essas taxas de hoje, as saídas são muito maiores do que as entradas. E aí você diz o seguinte, esse negócio não dá resultado, ele não se paga. Só que aí, como é que acontece? Assim, como é que eu vou encontrar um parceiro que vai investir num negócio desses com um VPL negativo, um prazo de payback na casa de 26 anos? Ou seja, ele... Payback é o tempo, né, para você ter o retorno do valor investido, tá? Só vai se pagar, ele só vai começar a se pagar daqui a 26 anos. Né? É um investimento de altíssimo risco para qualquer parceiro. Então aqui, ó, basicamente o seguinte, né? O Flamengo hoje tendo um parceiro, modelo Palmeiras, esse parceiro teria o retorno dele, né, a partir de 26 anos, tá? A partir de 26 anos. Isso provavelmente não vai ser uma coisa que vai ser atrativa, pelo menos não dentro desse cenário que a gente está considerando, né, para qualquer tipo de investidor. Então a gente recebeu a missão do Flamengo de dizer o seguinte, mas como que a gente consegue colocar então esse investimento de pé? Né? A gente fez várias reuniões com o clube, várias reuniões com o Rangel, e o Rangel sempre dizia o seguinte, eu quero que vocês me digam quanto, né, mas mais importante é como. Então a gente foi trabalhar no como que isso poderia ser viável, como que isso poderia ser factível para o clube, como que eu vou encontrar recursos para que a gente consiga cobrir todos os custos de construção e fazer esse estádio ser viável do ponto de vista de que eu sempre vou ter caixa para cobrir as despesas na medida que as despesas forem aparecendo. E aí a gente tem
né, essa nossa proposta, que é a proposta que é a número 3, né, que é a de fazer as reservas, e aí a gente vai trabalhar. Então aqui ele explica basicamente por que o Flamengo decidiu, né, partir para essa opção de autofinanciamento do estádio, né, e não considera nesse momento, né, diante do que disse aqui o Henrique Castro, ter um parceiro, né, ou o Flamengo, por exemplo, priorizar ter um parceiro. E aí eu fiz um desenhozinho aqui, coisa de leigo, né, nesses tipos de assunto, tá? Trazendo isso aqui para a gente entender, né? Então, o que é o VPL, tá? O VPL, ou valor presente líquido, é um indicador financeiro fundamental usado para avaliar a viabilidade de um investimento, calculando a diferença entre o valor atual dos fluxos de caixa futuro projetados e o investimento inicial. Ao trazer esses fluxos para o valor do presente, considerando fatores como a inflação e taxa de juros, o VPL ajuda a determinar se um projeto será rentável ou lucrativo. Um VPL positivo indica que o investimento é financeiramente viável, enquanto o VPL negativo sugere que o projeto deve ser rejeitado para evitar perdas. E ali vocês viram, dentro do estudo da FGV, que o VPL do Flamengo, né, do estádio do Flamengo, perdão, ele está em negativo em 628 milhões de reais, né? Porque, como ele disse, ali explicando, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes, taxa de juros e o TIR, né, que é a taxa, né, interna de retorno de 3,1% ao ano. Aí, o que eu fiz, né? Com a ajuda da inteligência artificial, obviamente, arredondei esses números, tá? Arredondei esses números e trouxe aqui esse pequeno desenho para a gente entender, né? Então, ó, estádio do Flamengo, a projeção da FGV, né? Feita agora em 2025. Custo de construção, né? Que foi corrigido, 2,2 milhões já com custo de capital. Modelo de negócio, né? Aí o parceiro investiria todo o montante e teria receitas comerciais como contrapartida, igual é o Palmeiras, né? O parceiro chegaria, o Flamengo não gastaria um centavo para construir. Ó, vou bancar tudo aqui, né? Óbvio que o custo para a construção, para a construtora, né? Caso fosse uma construtora como a W Torre, você teria um custo menor, porque ela já estaria entregando não teria que pagar pela mão de obra, né? Mas você daria ali operação, receitas de jogos, eventos, tudo, né? Toda a operação do estádio durante o tempo de contrato, a receita ela seria da empresa. Taxa de retorno do parceiro, né? Que é o TI, né? A taxa interna de retorno, 3,1% ao ano, tá? Ao ano. E os juros atuais considerados, né? De 15%. E aí eu arredondei o VPL ali, negativo em 600 milhões de reais, né? E aí o payback estimado, como colocou ali o Henrique Castro, de 26 anos, para ele começar a ter lucro. Começar a ter lucro, né? Aí em 26 anos ele vai pagar o investimento, né? Vai pagar o investimento e vai começar a ter lucro. Então, ali, ó, situação em 2062. Apenas a partir desse ponto o investidor teria recuperado o aporte, bem mais próximo do limite de contratos típicos, né? De 25 a 30 anos. Aí, quando você compara com o do Palmeiras, tá? Eu não consegui achar a taxa interna de retorno do Palmeiras ao ano. Não consegui achar. O que eu achei foi que, em 2024, o valor arrecadado pela W Torre com o estádio do Palmeiras foi na ordem aí de 240 milhões de reais. E aí, lógico que para você ter, né, esse é o valor bruto, né? Então, ela vai pagar, né, todos os custos ali, né, de operação, tem o repasse do Palmeiras, que anualmente, né, ele tem um aumento, tá? Então, ele começou num valor, né, que ele começou sendo pagando, né, em 2014, já hoje em dia, em 2025, 11 anos depois, já é um valor bem maior de repasse. E aí, somente após pagamento desses, né, de todos esses custos, e aí você fica com o restante, aí eu não sei quanto que é, tipo, sei lá, 50%, 30%, 40%, a gente não tem isso divulgado, né? No balanço do Palmeiras está lá o arrecadado, o valor bruto. Mas, em 2014, o custo da construção, né, do estádio do Palmeiras foi de 630 milhões de reais. Aí eu pedi para poder corrigir esse valor para 2025. E mesmo assim,
o estádio do Palmeiras seria mais barato que o do Flamengo com os valores corrigidos. Ele ia para 1,6 bilhão de reais. E aí o modelo de negócio, o Palmeiras cedeu o terreno e a W Torre financiou a obra e tem direito a explorar o estádio por 30 anos, né, até 2044. Tá? O juros médio no período, tá, lá em 2014, a taxa Selic ele foi entre 8% a 10,9% ao ano. Tá? Eu não consegui achar a taxa de retorno. E aí você tinha um payback estimado na época, tá? Na época, o payback, ou seja, repetindo, o tempo que a empresa, tá, iria conseguir recuperar todo o dinheiro aportado no empreendimento entre 12 e 15 anos. Esse amigo me apontou, né, que me fez essa observação, apontou que o retorno atualmente é abaixo do esperado pela empresa, ou seja, foi um negócio que não valeu a pena como eles esperavam. Por isso, né? Por isso que hoje, por exemplo, uma W Torre não tem interesse em ir para esse tipo de parceria com o Flamengo, por exemplo, onde ela banca toda a construção do estádio para poder ter esse retorno, ainda mais considerando os números atuais que a gente viu ali, né? E aí repetindo, Túlio, mas a taxa de juros pode diminuir. Pode, a gente vai viver na questão da hipótese, pode diminuir para, né, voltar aos 8% a 10% que foi em 2014, né? De repente a taxa até de retorno pode aumentar um pouco. Beleza, pode, a gente vai viver aqui na questão do campo da possibilidade, mas agora a realidade é diferente, tá? Então, a situação em 2025, a W Torre, né, provavelmente já teria recuperado ou estaria próximo de recuperar o aporte, né, restando ainda quase 20 anos de contrato para o lucro líquido. Então, se eles têm um contrato até 2044 e eles estiverem próximos de recuperar esse aporte feito, eles vão ter ainda um tempo considerável, tá? Um tempo considerável para poder ter lucro com o negócio. Pagou, né? Paguei ali, eu vou ter, se eu não tiver 20 anos, eu vou ter mais uns 15 anos para poder explorar o estádio do Palmeiras e ter tudo isso como né, lucro, né? Óbvio, lembrando sempre, eles vão arrecadar o valor e vão, né, continuar separando, né, o que é custo, né, do estádio, né, custo com pessoal, custo com manutenção, repasse para o Palmeiras e o restante é líquido. Mas hoje, o que eles arrecadam ainda é a grana, né, para poder entrar no lugar do que eles investiram, né, do que eles investiram. Então, por isso a dificuldade hoje, né, do Flamengo conseguir um parceiro nos moldes, tá? Nos moldes desse negócio aqui que foi feito com o Palmeiras. E por quê? Porque nós temos isso aqui, ó, uma baixa taxa de retorno e um juros alto e o tempo de payback estimado, 26 anos. E aí você imagina, vamos lá, você é um empreendedor, você é o dono da empresa. Vamos lá, você é o dono da W Torre. Você vai fazer esse tipo de contrato, né? E aí a gente vai olhar até o risco do Flamengo. Você vai fazer esse tipo de contrato, como tá ali, geralmente é de 20, 25 a 30 anos, tá? Você vai fazer esse investimento todo, né? Porra, só do Flamengo agora, 2,2 bi, né? Você vai ficar durante 26 anos para reaver esse valor, isso considerando em que você não tem nenhuma intercorrência, né? Que tem isso. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a pandemia impactou para a W Torre no planejamento deles de payback. Com certeza impactou. Então, até por isso, né, vai ver até que eles não tenham atingido, né, o retorno financeiro do investimento que eles fizeram. Aí você imagina se no meio do caminho o Flamengo vai lá, faz um contrato, né? Se eu sou o cara da empresa e eu vou levar 26 anos para reaver o valor, e eu teria somente 4 anos para começar a ter lucro com o estádio, isso não valeria a pena para uma empresa, né? Você vê ali do W Torre. A W Torre, ela estimou em ter ali entre 20 anos, né, para ela, né, ter lucro e um tempo de 12 a 15 para poder ter o retorno financeiro. Mas vamos supor que hoje a W Torre esteja chegando próximo de atingir o payback estimado. Eles ainda vão ter 15, 16, 17 anos para poder lucrar com o estádio.
O parceiro do Flamengo, se a gente fizesse um contrato de 30 anos, ele teria 4 anos. Então, assim, não é muito lucrativo para uma empresa. E lembrando, gente, a empresa, ela também vai se endividar, de alguma forma. Ela vai usar recursos próprios, o que eu acho difícil, provavelmente ela vai buscar um BNDES, ela vai buscar bancos, né? E isso vai ter para pegar empréstimo, fazer investimento, isso tem juros. Isso tem juros. Então, se o estádio ali, tá, que vai custar 2,2 bi, né? E aí você vai lá, você vai pegar empréstimo via BNDES ou qualquer tipo de banco privado, você vai ter essa taxa de juros. Esse valor para a empresa que vai construir pode ser maior. Pode ser maior. E aí a gente entra naquele quadro, né? Naquele quadro mostrado pelo Henrique Castro, né? Que aqui no meio, ó, parceria privada, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Nesses riscos aqui, que é o quê? Né? O risco financeiro, né? Aqui tá olhando no caso do lado do Flamengo. O que mais preocupa aqui, que aqui, ó, você vê que sempre na parceria privada, ó, risco financeiro para o Flamengo é baixo e médio. O capital necessário é baixo, porque, né, o parceiro tá aqui, ó, o parceiro privado fornece, né, a maior parte do capital próprio, né? O clube não precisa fazer investimento. Aí você tem ali prazo para conclusão curto e médio. A empresa parceira pode ter incentivos contratuais para concluir a obra no prazo, evitando multas e atrasos que prejudiquem a rentabilidade do negócio. Mas é um risco de curto e médio. Aí, controle sobre estádio, baixo e parcial, né? Aqui, ó, o controle é do parceiro, o compartilhado, o clube usa o estádio para jogos, mas a operação e a exploração comercial são do parceiro privado. O que mais preocupa, que inclusive é um dos problemas hoje do Palmeiras, a gente viu recentemente, vocês vão lembrar, que o Palmeiras estava, cara, a Leila estava boladaça lá por causa do gramado, do Allianz, que estava uma draga, e aquilo não é responsabilidade do Palmeiras. É responsabilidade, a qualidade do gramado, a manutenção é da W Torre. E o Palmeiras foi jogar em Barueri. E fora outros problemas que eles têm, que aí envolve o campo jurídico. Se eu não me engano, o Palmeiras, inclusive, não sei se tem ainda essa ação, mas um tempo atrás tinha uma ação em que acho que eles chegaram a ganhar alguma indenização, uma parada assim, da W Torre, porque a W Torre não estava cumprindo com alguns acordos do contrato, né? Então, ou seja, há uma relação de conflito. E isso também é previsto aqui pela FGV. Então, aí a gente aqui, ó, nessa segunda página, aqui, eles colocam, ó, fonte de receitas, né? Aí a parceria parcial, né? Então, a receita de aluguel, o percentual em dias de eventos ou pagamentos ou parcela de lucros conforme o contrato. Complexidade jurídica, aí é alto. Essa complexidade é alta, porque aqui, ó, a parceria pode ser um modelo complexo, envolvendo contratos de longo prazo, cláusulas de divisão de lucros, responsabilidades, multas e rescisão de ambos os lados, tá? E aqui, requisitos para o clube, acesso a parceiro com capacidade de porte para o empreendimento, flexibilidade na gestão do estádio, gestão de parceria e contratual. E aí tem essa questão aqui desses riscos, né? E assim, em termos financeiros, para o Flamengo, seria muito bom, né? No caso da construção, mas você teria que ver que você ficaria um longo tempo sem poder contar com essa receita. Por exemplo, entra lá 240 milhões, que foi o que a W Torre arrecadou, né, com o Palmeiras, com o Allianz no último ano. Esse valor não vai para o Palmeiras. Esse valor vai para a W Torre. Que vai pagar, né, todos os seus custos e vai tirar ali, né, sei lá, 30%, 40%, 50% de lucro líquido desse valor. E aí, por isso que, fazendo essas contas lá no Flamengo, eles viram que é difícil ter um parceiro. E não que o Flamengo não queira, mas é que para o próprio parceiro não é um negócio lucrativo. Então, dificilmente a gente encontraria um parceiro que quisesse fazer no Flamengo, para construir um estádio, o que o Palmeiras fez. É óbvio que isso pode mudar. Agora, foi me apontado também por esse amigo de que um modelo mais interessante e que não foi considerado ali pela FGV é como o Vasco está fazendo. Eu vou estudar isso, inclusive, e vou trazer aqui para vocês depois. Eu vou estudar primeiro o assunto. Vasco e Santos, né? Que é uma parceria via construtora, mas é uma coisa muito mais
relacionado à obra, né? A obra é uma questão assim diferente, né? Não é igual essa parceria da W Torre. Aí talvez a gente pudesse ter um parceiro nesse sentido, mas é algo muito mais, olhando esse modelo do Palmeiras, muito mais limitado em termos de participação e até de investimento por parte do parceiro. Mas eu vou estudar esse assunto com calma para a gente trazer aqui. Então, assim, respondendo a pergunta, né, que está aqui da live, né, por que o Flamengo não consegue, né, uma parceria, tá, para o estádio, é justamente por isso. É justamente por isso. Por conta dos riscos que o negócio traz para o parceiro, né? E aí também, assim, não dá para a gente ficar para assim, não, porque tudo, né? Como ontem aqui, eu mesmo falando, né? A gente pensa logo no senso comum, de que tudo é muito fácil, né? Ah, vamos fazer. Quem não ia querer ser um parceiro do Flamengo? Eu tenho certeza que deve ter 500 empresas querendo ser parceiro do Flamengo. Mas quando ele bate nesses números, em que ele vai ter uma taxa de retorno de 3,1%, né, por cento ao ano, né, a um juros de 15%, um VPL negativo de 628 milhões, um payback de 26 anos, para ele não é negócio. E até para o Flamengo. Porque supondo assim, ó, vai falar assim, Túlio, beleza, mas vamos procurar então uma empresa parceira e a gente oferece um contrato para ela de 40. Ela vai ter 26 anos para ter o payback dela, né, estimado, o retorno do investimento, e ela vai ter depois mais 14 anos para investir. Aí, gente, são 40 anos que a gente está falando em que o Flamengo não vai poder contar com a receita do estádio, talvez com um repasse, né, que deve ser longe. Por exemplo, se hoje, considerando que o Palmeiras arrecade 240 milhões de reais, tá, com o Allianz, então vamos botar que o Flamengo com o seu estádio, tá, com o seu estádio, ele consiga arrecadar 400, vamos botar um número conservador, 400 milhões. Você ficaria 40 anos sem poder contar com esse valor, que quando chegasse lá em 2000 e sei lá quando, né, a gente não vai estar vivo até, aí é que o Flamengo vai poder ver esse valor, que pode estar muito maior, né, pode estar se arrecadando 1 bilhão, né, 1 bilhão com o estádio, né. Então, assim, é muito complexo. Eu não coloco nunca no campo de que é impossível, de que de repente não possa aparecer um parceiro que queira assumir esse custo. O que eu acho que, assim, não vai aparecer o empresário, nenhum vai ser louco de falar, vamos fazer um contrato de 30 anos, eu não vejo problema de levar 26 anos para isso, né? Considerando que você não tem nenhuma intercorrência, 26 anos para reaver o valor e eu vou ficar 4 anos aqui explorando para ter lucro. Eu acho difícil. Mas supondo que um dia a gente tenha uma diretoria que fala, não, beleza, então vamos fazer um contrato de 40, 50 anos aqui. Que até no mercado, isso não existe, né? Não conheço, cheguei a tentar pesquisar algo nesse sentido, não existe, né? E até eu fiz assim, né, considerando, né, hoje o negócio, né, perguntando, cara, não seria um negócio viável, né? Porque a depender até do valor do estádio, você chegaria a valores a tempo não consideráveis e que dificilmente uma empresa aceitaria arriscar, né? Então, assim, o foco hoje, gente, e eu acho que aí vale para a gente tanto ficar de olho a partir de janeiro de 2026, da gente cobrar a diretoria, e não só essa diretoria, mas as outras que virão, seja com o BAP numa possível reeleição e as próximas que virão, do Flamengo conseguir fazer esse caixa. Tá? Do Flamengo conseguir fazer esse caixa. O Kika fez eu vou trazer isso aqui também, uma observação interessante, né? De que, por exemplo, se o Flamengo não tivesse perdido 100 milhões de reais do contrato de TV, o Flamengo poderia fazer aportes maiores para essa poupança. Então, o fato do Flamengo ter perdido esse dinheiro do contrato de TV também impacta diretamente no valor dos aportes que o Flamengo vai poder fazer para construir o seu estádio. E aí, aqui urge uma coisa, eu vou falar disso depois com mais detalhes. Da gente defender o Flamengo, eu já falei disso aqui algumas vezes, na ofensiva que teremos, né, de canais como o Futebutico, né, de outros clubes, da imprensa paulista, do Flamengo com relação à criação dessa liga, que quer que nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Corinthians assinaram aquele memorando que comprometia de 2029 a 2039 os direitos
de televisão, os direitos comerciais e as propriedades comerciais. E a gente está falando de placas, tá? A gente está falando de match day, a gente está falando de conteúdo de áudio e vídeo, tudo isso sendo entregue de graça a um possível investidor dessa tal nova liga. E vocês acham que o Flamengo tem que abrir dinheiro tendo esse desafio à frente? Não. O Flamengo não pode abrir mão dos seus direitos de transmissão e nem nos seus direitos comerciais. Eu estava vendo, a Globo está transmitindo lá na GE TV os jogos do Flamengo no Brasileiro no YouTube. Flamengo e Juventude, acho que eles transmitiram lá. Jogo fora, que o Flamengo está vendendo internacionalmente. Isso impacta, gente, pra gente. Porque uma das maneiras que a diretoria tentou encontrar, né, para poder diminuir o impacto do último contrato de TV foi pegar o sinal de TV, que dentro do contrato do Flamengo recebe limpo e pode comercializar internacionalmente. E aí o Flamengo começou a vender, mas você tem a Globo. O cara, ao invés de pagar, pode assistir de graça no YouTube. Entendeu? Porque a Globo tá passando lá. Então, assim, a gente vai ficar de olho, a gente tem que cobrar, fiscalizar. Repetindo o que eu falei ontem aqui, os poderes internos do Flamengo deveria, tá? Eu acho que isso poderia até partir também do próprio BAP, do Conselho Diretor, de aprovar, tá? Uma emenda ao estatuto, uma proposta de que a gente vai ter garantia de que as outras diretorias que virão, tá? Outras diretorias que virão vão cumprir com os aportes lá no planejamento para a construção do estádio. Que a gente pode entrar aí uma outra diretoria e falar assim, não, vamos voltar, porque assim, eu vi gente, tá? Eu tenho evitado falar de política, mas eu vi gente da diretoria anterior que não aceita esse planejamento, acha que não tem nada dessa questão da Naturgy, né? É um direito, mas os caras podem chegar aqui, porque assim, dentro dessas premissas, gente, que a gente viu aqui, das premissas apresentadas pela diretoria anterior, era partir para uma SAF. Porque iria chegar um momento e falar, olha, a gente vai ter que comprometer o desempenho esportivo, não temos dinheiro, ó, o único jeito é partir para uma SAF. Entendeu? Então tem que ver isso. Essa situação é complexa, difícil, e a gente tem que ficar de olho. Então acho que tinha que ter o Conselho Deliberativo aprovar, tá? Uma proposta obrigando que as próximas diretorias continuem fazendo esse repasse e que também siga esse planejamento. Ou assim, pode mudar, como eu disse, tudo pode acontecer. O projeto pode mudar, tudo pode acontecer. Apareceu aqui um parceiro que, a gente encontrou um modelo aqui de negócio que vai atender os dois lados. Beleza, aí pode mudar. Hoje a realidade é essa. E a gente vai trabalhar com a realidade de hoje. Dentro dessas premissas que eu mostrei aqui para vocês, e acreditando, né? Que, né, o estudo da FGV se calça em cima da realidade, dos fatos, né? E que a realidade dos fatos é muito diferente, inclusive, ao que a W Torre, tá? A W Torre encontrou com o Palmeiras quando negociou o seu contrato.